Bom, então agora que nós conhecemos um pouco da teoria de registradores, certo? E esse conhecimento ele se refere ao princípio de funcionamento, os principais tipos, a operação, as estruturas, certo? Convém estudar os circuitos integrados que existem e que são disponibilizados na indústria para que projetos de sistemas digitais incorporem também essa função, certo? E esse nosso estudo ele vai ser conduzido considerando um clássico, tá, de circuitos registradores. Então já tem aqui no nosso sistema um datasheet de um circuito integrado clássico, tá? Vou abrir ele aqui para a gente estudar. Trata-se de um registrador que é o 74HC195, certo? Então, ele é um dispositivo CMOS de alta velocidade, tá? E ele é um registrador de acesso paralelo 4 bits, certo? Então, esse registrador, o fabricante coloca aqui na primeira página, tá, as principais características e a gente vai ler alguma coisa aqui. Então, a primeira característica, ele tem um master reset assíncrono. O que que o master reset vai fazer? Ele vai colocar o nível lógico de todas as saídas para zero, provavelmente, tá? Então ele tem entradas e aí ele diz aqui, ó, primeiro estágio. Então a gente vai examinar no circuito e ver o que se refere ao primeiro estágio. Mas basicamente entradas J, K e D. Então a entrada de dados ela ocorre através desses três pinos aqui, certo? E aí o fabricante, a gente explorando aqui vai entender como eles funcionam, mas já é importante ter essa informação aqui em mente. Ele pode operar tanto como serial síncrono, certo? Ou paralelo. Então ele pode fazer transferência serial ou transferência paralela. Então é uma versatilidade, encontra-se aqui uma versatilidade. Ele também pode efetuar o deslocamento à direita. E aí lembrem, o que seria o nosso deslocamento à direita? Basicamente é esse deslocamento que está aqui, ó, a nossa informação, à medida que ocorrem ciclos de clock, tá, bordas, a nossa informação vai deslocando à direita, ou seja, ela vai sendo transmitida entre os flip-flops. Então, o fabricante se refere basicamente a isso. E ele tem essa capacidade de carga paralela, tá? Que a gente vai entender isso como funciona no decorrer dessa leitura. Ele tem uma saída complementar, tá? Então ele tem o Q e o Q complementar. As saídas, as entradas, elas possuem buffer. Então, possivelmente o projetista pode conectar um dispositivo com baixa capacidade de corrente e já vai ser suficiente para operar. E a frequência de operação dele, ou seja, o sinal de clock, a frequência máxima do sinal de clock lá, 50 MHz, tá? Então é um dispositivo muito rápido, tá? A gente está falando aqui de ciclos de clock na faixa de nanosegundos. Então ele é bem ele é bem veloz. E agora a gente vai continuar examinando aqui e para entender como esse dispositivo funciona, então aqui os encapsulamentos os mais comuns, né, o SOIC SMD, o SERDIP possivelmente é um DIP 16, tá? A gente pode ver aqui pela figura. E para entender como esse circuito funciona de fato, é necessário consultar a tabela verdade. Então aqui tem uma representação básica, tá? Mais simplificada. Observem que ela é mais limpa que a simplificação lá do circuito integrado. Então nós temos aqui as saídas, nós temos aqui as entradas D0 a D3, tá? E entrada J, entrada K, tem essa entrada CP, Master Clear, Master Reset e a
saída complementar que o fabricante informou que tinha, certo? E a nossa tabela verdade está aqui, ó. Ok. Então, basicamente, para entender como esse dispositivo funciona, além de ter a teoria que foi apresentada, tem que ter a tabela verdade, tá? E aí, através da tabela verdade, conseguimos obter as informações de interesse. Então, basicamente, eu vou criar uma lousa nova, tá? E nós vamos analisar essa tabela verdade. E vai ser interessante também usar essa figura para fazer algum raciocínio em cima dela, tá? Então, tá aqui. E vou tomar o cuidado de copiar a tabela verdade também. Que é vai ser uma informação bem importante, tá? Então, na verdade, eu vou copiar as informações que ele está transmitido ali embaixo também, ó, porque pode ser útil para interpretar esse dispositivo, tá? Então, vou colocar pequeno aqui, não precisa ser muito grande, tá? Qualquer coisa a gente pode recorrer ao datasheet, mas aí essa aqui, o que ela puder ser maior, melhor. Então tá aqui, pessoal. O que vai acontecer? A primeira linha da tabela verdade, ela se refere ao asynchronous reset. E ele está aqui, ó, o MR, ó. Só até deixar maior isso aqui. Vamos ver. Ótimo. Então, a nossa primeira está aqui, ó. Então, esse pino, ele está aqui. E aí, observem aqui na tabela verdade que quando esse, essa operação aqui, ela depende basicamente desse pino MR, ó, que é o Master Reset. Então, para todas as outras operações, é necessário conectar uma fonte de tensão aqui e garantir que nesse pino a gente aplique nível lógico alto, tá? Por quê? Porque aí o dispositivo opera. Do contrário, independente do que está acontecendo nas outras entradas, tá? Todas as saídas elas são automaticamente conectadas ao negativo do circuito integrado. Ou seja, a gente vai ter 0, 0, 0, 0 aqui. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, basicamente, é essa a função dele, tá? Quando o nível lógico é alto, o circuito passa a depender do seu princípio de funcionamento, certo? Então, outras condições vão determinar o nível lógico da saída. Aí, o segundo tipo de operação, modo de operação que tem-se à disposição, é esse aqui, ó, Shift, ou seja, desloca, Set First Stage. Então, o que vai acontecer aqui? Esse modo de operação, assim como esses aqui, ó, a gente vai observar que eles têm uma coisa em comum, que é o PE ajustado em nível lógico alto, tá? Mas afinal de contas, a que se refere esse PE? Esse PE ele pode ser consultado no datasheet do fabricante, certo? Então, se vocês consultarem lá a primeira página, o fabricante descreve o PE como um Parallel Enable, certo? Então, ele pode operar tanto como serial, certo? Aí, se ele operar no modo serial, a saída vai depender da combinação de J e do complementar de K, tá? Do contrário, ele vai operar como paralelo, ou seja, operando como paralelo, a nossa informação, olha aqui, ó, ela vai depender das entradas que são denominadas entrada em paralelo. Então, essas entradas que estão em paralelo, elas estão aqui, ó, certo? Que é o que ele chama de load. Por outro lado, para esse tipo de operação,
a gente só vai recorrer ao J e o K aqui, ó, certo? E aí, nesse tipo de situação, o o PE, ele é nível lógico alto, tá? Então, ele tem que ser 1 aqui, certo? Aí, considerando que a gente coloca nível lógico alto aqui, observem que J e K, eles variam, certo? Então, tem 4 combinações aqui. Essas 4 combinações se referem à capacidade do flip-flop JK lá, certo? Então, tem a borda aqui, e aí tem o Q é complementar. E aí, se a gente recorrer a esse conhecimento, a gente vai lembrar que se J é igual a K, que é igual a 1, o Q é igual ao complementar do Q no próximo instante. Se J é diferente de K, certo? E aí considera que seja 0 e 1, a gente tem o reset, a gente tem depois o set, e aí quando J é igual a K, que é igual a 0, a gente tem o hold, certo? Então é exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Tá? Esse dispositivo, ele não, a estrutura dele é similar a essa aqui, só que no lugar de flip-flop D, ele está usando flip-flop JK. Bom, a pergunta é, por que ele está usando flip-flop JK? Porque ele quer fornecer ao projetista essa opção também. Fica mais fácil de transmitir informação com ela, tá? Vai ter mais versatilidade ali na hora de construir os pulsos que vão ser a informação propriamente dita, né? Os níveis lógicos. Então, basicamente, o que a gente observa é que se a gente quer escrever no registrador, armazenar no registrador um nível lógico alto, tanto o J quanto o complementar de K precisam ser alto. Se a gente quer armazenar nível lógico baixo, o J e o complementar de K tem que ser 0. E quando a gente vai aplicar nível lógico alto no J e 0 no complementar de K, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o toggle, certo? Que é o que está aqui, ó. E aí, quando essa combinação for o oposto da anterior, né? J0 complementar de K alto, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o hold. Então, observem que o projetista ele consegue de fato controlar o que está acontecendo num flip-flop, tá? E aí isso vai se repetir para os outros. Por quê? Porque a gente pode observar aqui na tabela verdade, ó, certo? A gente pode observar aqui na tabela verdade que a informação que está em Q1 vai ser a que está em Q0, a informação que está em Q2 vai ser a que está em Q1, a informação que está em Q3 vai ser a que está em Q2. E então, vai existir de fato um deslocamento aqui de bit à direita, tá? E aí ele começou por onde? Começou por aqui, ó. Aí precisa de 4 ciclos de clock, só que o ciclo de clock aqui pode ser até 50 MHz, né? Então ele é bem rápido. E aí, por último, ele tem essa opção aqui, ó, esse modo de operação que é bem interessante, é o Parallel Load. O Parallel Load, por sua vez, ele ele é a única linha em que o PE é low, certo? Então, se a gente colocar agora nível lógico 0 na entrada de PE, o que é que vai aparecer aqui em Q0? A informação que está em D0. Em Q1, a informação que está em D1 e assim sucessivamente, tá? Que é o que o fabricante mostra aqui na última linha da tabela verdade. Então, nessa situação, a gente precisa apenas de uma borda, tá? Uma borda, a informação, aqui também, né? A informação já disponibilizada em D0 a D3,
a saída vai fazer transição de nível lógico para assumir o mesmo valor da respectiva entrada. Então é um dispositivo bem versátil, tá? Ele pode ser tanto um registrador paralelo, né? Então ele pode ser tanto um registrador paralelo. Então eu vou colocar uma chavezinha aqui, tá? E aí a chave pode fechar para cá ou pode fechar para cá, né? Então ele pode ser paralelo, aí funciona com as entradas D e N, ou serial, tá? E aí J e o complementar de K controlam. E aí tem mais uma informação que está implícita aqui, tá? Mas que é bem importante, ó. O CP é o pino que vai receber o sinal de clock. Observem aqui essa seta. O que que isso aqui está indicando? Está indicando que isso aqui é uma borda de subida, tá? Então, esse dispositivo, ou seja, as transições das saídas, elas só acontecem durante a borda de subida, certo? E aí, então, consultando as demais informações aqui do datasheet, tá? Então, a gente vai observar as informações já padrão, níveis de tensão. Isso se refere ao dispositivo CMOS, tá? Então, esses níveis são padrão. Eu vou dar uma ênfase no que se refere a instantes de tempo, atrasos, tá? Então, pré-requisitos para a função de comutação. Basicamente, frequência de clock, tá? Dependendo da temperatura, ela pode aumentar ou diminuir. E observem que nós temos aqui a 25 graus Celsius, considerando a alimentação de 6 volts, 35 MHz, tá? E ele tem requisitos para a largura do pulso, tá? Esses requisitos precisam ser respeitados, tá? Então tem que ser observado isso aqui com o osciloscópio, a fonte de clock, ok? Na hora de sintetizar esse sinal de clock. E aí observem que os tempos, né? A largura do pulso, ó, 80 nanosegundos, tá? Então já não é qualquer osciloscópio que vai poder mostrar essa informação com uma boa precisão. Tem que tomar cuidado com os equipamentos que vão ser utilizados também, tá? Setup time, tá aqui, o fabricante especifica. Então, pelo menos nessa condição de 20 graus Celsius, 100 nanosegundos, tá? Mas observem que quando a temperatura aumenta, esse tempo aumenta também, então tem que tomar cuidado com isso, certo? O hold time, muito pequeno, né, tá? 3 nano. E considerando ainda switching specifications, ó, atraso de propagação, essa informação é importantíssima, tá? Embora cada, embora cada flip-flop tenha uma conexão física com o sinal de clock, eles vão ter atraso de propagação que o fabricante ele considera como máximo, tá? Então, se o projetista construir um circuito de registrador usando flip-flops, os atrasos de propagação vão ser diferentes. Agora, se vocês usarem um circuito integrado, que é o caso aqui, pelo menos todos os flip-flops eles vão ter um atraso de propagação que o efeito disso vai ser esse tempo aqui, tá? Então esse é o atraso final que a gente tem que se preocupar. Olha aqui, ó. Do sinal de clock para a saída tem um atraso de 175 nanosegundos, 265 nanosegundos. Então, se o projetista está operando esse tipo de circuito para transmissão de dados, para telecom, talvez seja grande esse tempo, tá? Agora, se for outro tipo de aplicação, automação residencial, ou coisas mais simples para mostrar alguma informação para o usuário, aí talvez não seja um problema, certo?